Que nessa noite o Teu Espírito nos leve a este lugar, Senhor. A este lugar onde acalmamos e aquietamos a nossa alma. Fazemos calar os questionamentos. Fazemos calar as outras vozes. E conseguimos esperar para ouvir a Tua voz, Senhor. Afina os nossos ouvidos nessa noite, Senhor. Afina os nossos ouvidos nessa noite com a Tua voz, Senhor. Leva-nos a este lugar onde ouvimos a Tua voz e a Tua voz somente, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu oro para que a gente consiga deixar o nosso coração muito aberto e sensível ao que o Senhor quer falar a nós. Essa noite eu quero falar sobre qual a voz nós estamos dando ouvidos. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? É diferente dizer qual voz nós estamos escutando. Uma coisa é escutar e a outra coisa é dar ouvidos. Aqui Deus vai dizer para Isaías, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, ande aqui. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. E Deus tem falado tanto comigo assim sobre a importância da gente ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes nesse tempo, vozes que vão tentar influenciar a gente, nos levar para direções as mais variadas possíveis. Cada uma dessas vozes, algumas têm boas intenções, outras nem tanto, mas existem muitas vozes e então a gente vai precisar realmente dar ouvidos, afinar o nosso ouvido, assim, sintonizar nosso ouvido com a voz de Deus. Deus é real, Ele é invisível a nós. Paulo vai escrever ao Timóteo e fala, o Deus que é invisível, mas real, invisível a nós. Homens na Bíblia viram Deus e descreveram. Ele não é visível agora a nós, mas nós o veremos, amém? Nós temos essa esperança. Nós o veremos como Ele é, está escrito. Nós veremos a sua face. Mas hoje Ele é invisível a nós ainda. Por quê? Porque ainda não temos um corpo nem que suporta ver isso. Um pouco de experiência a gente não consegue, às vezes, suportar. Nossa carne não consegue. Mas um dia nós o veremos. O problema é que enquanto nós não o vemos agora, nós precisamos depender mais deste sentido, e aí eu estou falando do sentido espiritual mesmo, de ouvir a voz de Deus. Já que não vemos, nós precisamos ouvir, e esse é o principal sentido através do qual Deus fala com a gente. E eu quero falar sobre isso essa noite. Tem várias formas de ouvirmos a Deus, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala sobre como ouvir a voz de Deus. Mas nós temos também muitas outras vozes. Eu não sei se 14 de Coríntios, acredito que é 1 Coríntios 14, Paulo fala que existem muitas, isso, 1 Coríntios 14, 10, ele diz, nesse mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado ou sem sentido. Então tem muitas vozes. Se a gente começar a enumerar aqui, nós temos vozes de os nossos pais, que às vezes vão nos dar alguns conselhos. Nós temos vozes de amigos. Nós temos vozes de pessoas que trabalham perto da gente, ou que estudam, quem está estudando, tem as pessoas que estão ali com você. Nós temos vozes de conhecidos, que às vezes não são amigos, mas sempre têm uma opinião para dar. Não é assim, gente? Sempre tem alguém para te dar uma opinião e uma direção. Eu acho que você deveria fazer isso. Nós temos a voz da consciência nossa, que às vezes é poluída por
Medos, traumas, inseguranças, coisas do passado. Eu acho que eu não devia fazer isso aqui não, porque eu já tentei, ou isso, ou aquilo, ou eu vi alguém que tentou. Então, nós temos essa voz da nossa consciência e nós temos a voz do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E, às vezes, temos voz de inimigos naturais, de pessoas que não querem o nosso bem também. Temos voz de influenciadores, voz de notícias. Percebe que a gente tem um monte de voz falando o tempo todo. E, muitas vezes, a gente vai ouvir coisas que não... Um fala, vai, faz isso, é isso mesmo, tem que tentar, essa é uma boa coisa, uma boa causa, uma boa área, uma boa... Outro vai dizer, não, de jeito nenhum, isso agora já não é mais interessante, já mudou, isso não é uma área boa, foge disso, não estuda isso, não trabalha nisso, não começa isso. Alguém que já passou pela experiência fala, eu fiz, eu tentei, foi ruim demais, você não devia. Alguém fala, foi bom demais, melhor decisão da minha vida. Então, a gente vai ficar o tempo todo sendo quase que levado por essas vozes. Mas uma coisa a gente sabe, gente, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo dentro de nós. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, pode ter conselho ao contrário, direção ao contrário, a gente pode seguir a voz do Senhor de olhos literalmente fechados, porque essa voz nos leva à vitória, à direção, à clareza, ao avanço. Mas a questão é, se eu fizer uma pergunta aqui, quem já teve dúvida em algum momento se era a voz de Deus ou não? Acredito que todos nós. Será que é Deus falando? Não sei. E se não for, eu acho que é. Então, muitas vezes nós temos sim a dúvida, porque raras vezes Deus fala com uma voz audível. Mas o fato é que Deus fala conosco. A Bíblia nos afirma, aquele que é nascido de Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Tendo estado em tantos lugares, com tantas pessoas, no meio, sei lá, eclesiástico, religioso, se eu posso dizer assim, e no meio da música também, sabe uma coisa que eu percebo? Nos lugares, eu gosto de observar muito, as pessoas mais importantes, e eu vou falar uma coisa que para mim é difícil. Emerick é uma família que todo mundo fala alto. Quem aqui tem uma família que todo mundo fala alto? Tem. Na minha família, assim, todo mundo fala alto, todo mundo fala ao mesmo tempo, e todo mundo se entende, escuta e consegue entender, e todo mundo conversa. Um almoço de família é uma coisa, assim, impressionante. Todo mundo fala, e todo mundo escuta, e todo mundo entende, e é do lado de lá e para cá e tal. Mas eu tenho percebido ao longo dos anos, nessas observações, que normalmente as pessoas de mais renome ou mais importantes de um local são as que falam com menor volume, falam mais baixo, falam menos, falam só quando é importante, falam só quando perguntam, às vezes são as últimas a falar, e nunca são as que falam mais alto. E me parece que assim é com Deus também. Deus não vai falar quando a gente está com aquele tumulto de vozes e pensando e falando um monte de coisa e ouvindo um monte de coisa. Deus vai nos esperar silenciar. E não vai falar gritando e bradando. Às vezes ele precisa falar e ele faz isso também, mas normalmente me parece que o Espírito Santo ele espera a gente silenciar, acalmar a nossa alma. E aí ele vai falar com doçura, com brandura, porque ele é a pessoa mais importante. E ele fala como uma impressão no nosso coração. É muito bom quando Deus brada, quando é um trovão maravilhoso, mas nem sempre é assim. É bom quando é num culto, uma conferência, um congresso, um momento de oração, mas no dia a dia, eu percebo que o Espírito Santo, ele espera. Ele espera que a gente acalme e ele espera que a gente pergunte. Ele não intromete, ele espera que a gente literalmente pergunte: Senhor, o que eu devo fazer? Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está fazendo? Deus, devo seguir isso? Devo ir? E ele então responde, mas ele vai nos esperar perguntar e estar atentos para ouvir a voz dele. Aqui
o profeta, ele escuta Deus dizendo, quando você estiver andando, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, é aqui, segue, faz assim. E o pastor começou a contar algo ali, né? Quando Deus vai dizendo assim, segue aqui, dirige aqui, vira aqui, vai para lá. Eu amo essas coisas de Deus, gente. Seguir a voz do Espírito Santo é receita para sermos bem-sucedidos. Se Deus fala aparentemente o contrário do que alguém já falou, fique tranquilo, é a pessoa que falou o contrário do que Deus tem para nós. Deus sabe o que é certo. Ele fala, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Em outras palavras, não é você, não são seus pais, não são os melhores conselheiros, terapeutas, não importa. Sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Então, se ele te diz, faz isso, pode ser o mais impossível, pode ser o mais difícil aparentemente, pode não fazer sentido, siga a voz do Senhor. E eu repito essa noite, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque às vezes nós vamos ouvir a voz do nosso medo. Na verdade, não é nem qual voz nós estamos ouvindo, qual voz nós estamos dando ouvido, porque, de novo, nós vamos escutar ou ouvir várias, mas escolher dar ouvidos é diferente. Eu vou escutar várias, mas eu vou dar ouvidos a qual voz? Se você fizer uma análisezinha, assim, um estudo rápido, você vai perceber que no livro de Apocalipse, Jesus fala 7 vezes nas cartas e mais uma vez depois, ou antes, melhor. Ou seja, 7 vezes mais uma. 8 vezes ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. 8 vezes. E eu não me lembro de nenhuma outra frase que Jesus repita tantas vezes. Nos evangelhos, Jesus também fala várias vezes, aquele que tem ouvidos, ouça. Nós estamos, gente, num momento, num tempo na nossa vida que nós precisamos desesperadamente ouvir a voz de Deus. A gente depende disso. A gente depende disso. Ouvir Deus é sobrevivência, não é luxo. É sobrevivência. Porque quando eu escuto Deus, eu não começo o que Ele não quer que eu comece. Eu não entro por um caminho ou uma porta que Ele não quer que eu vá. Deus nos livre de fazer um monte de coisa, chegar para Ele, Deus, eu fiz isso tudo, e Ele dizer, mas eu não te pedi para fazer nada disso. Deus nos livre de, Deus, mas eu fiz para o Senhor, mas nem era isso para você fazer. Eu nunca te pedi isso. Então, nós dependemos dessa voz. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10 tem versículos que você não vai encontrar em outros evangelhos. João registrou coisas tremendas neste capítulo 10. Verso 1, vou ler alguns versículos. Verso 1, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pule para o versículo 27. E o versículo 27 eu te sugiro grifar, sublinhar, circular, porque ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Estudei um pouquinho sobre as ovelhas há um tempo atrás. E eu ainda não tive a oportunidade de ir em algum lugar. Eu quero ainda conhecer alguém que crie ovelhas, ou algum lugar onde eu possa... Eu sou dessas de querer, curiosamente, ver e estar. Acho que a gente aprende muito nesses locais. Deus fala conosco através dessas metáforas, né? E eu já estive numa olaria. Meu Deus do céu, como Deus falou comigo naquela olaria. Então, estar em lugares que tem a ver com o que Jesus deixou de ensinamento, abre o nosso entendimento. Mas eu ainda vou achar algum lugar, alguém que cria ovelhas, ainda vou fazer essa experiência. Mas o pouco que eu consegui aprender, lendo, estudando, ainda que não estando fisicamente, com alguém que tenha propriedade para dizer, mas eu li algo sobre as ovelhas, que elas têm uma visão terrível. Elas não enxergam bem. As ovelhas não conseguem enxergar bem. Elas não têm uma boa visão. Alguns lugares eu li que elas enxergam mais ou menos 1 ou 2 palmos com clareza. Enxergam mais longe, mas com clareza e definição, elas enxergam 1 ou 2 palmos adiante delas. Então, elas precisam depender muito do ouvir, da audição. É o sentido mais apurado delas. E eu tenho um pastor que é amigo, que eu conversava sobre isso, e ele disse: Raquel, é interessante porque a gente gosta das figuras de linguagem da Bíblia, de águia, leão, né? A gente gosta disso. E Deus tem essas figuras de linguagem para nos ensinar algumas coisas. Mas eu achei interessante que ele falou assim: eu nunca vi alguém num exame, entrevista de emprego, quando alguém te pergunta assim, qual o seu animal favorito? Nunca vi alguém falar assim, ovelha. Já vimos cavalo, tigre, borboleta, leão. Mas nunca vi alguém falar assim, meu animal favorito é ovelha. Porque aparentemente não tem nada que sobressai. Qual é o grande superpoder de uma ovelha? E nessa conversa ele disse, o superpoder da ovelha, por assim dizer, é ouvir. E isso me faz pensar que Jesus escolheu a ovelha para falar com a gente com um propósito, com um porquê. É para que a gente aprenda que o nosso superpoder, entenda bem, eu estou usando isso só para nos provocar a pensar, o nosso superpoder é o quê? Ouvir a voz de Deus. É nisso que vai estar a nossa vitória. É nisso que vai estar o nosso, entre aspas, sucesso, no sentido de ser bem-sucedido. Se eu ouvir a voz de Deus, eu serei bem-sucedido. Esse precisa ser o nosso superpoder. Se eu não fizer mais nada, mas eu ouvir a voz de Deus, consecutivamente, tudo o que eu fizer vai ter a bênção de Deus, porque eu ouvi a voz de Deus. Então, Jesus vai dizer aqui, olha, as ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas ouvem a minha voz. E eu separei um pequeno vídeo para mostrar para vocês, de algo que me surpreendeu. Porque é um vídeo de um experimento, onde tentaram imitar a voz de um pastor de algumas ovelhas, para tentar chamá-las. E eu quero que você preste atenção aí neste vídeo. São 3 experimentos. Como Deus falou comigo com este vídeo. Tem uma música que eles colocaram na edição, eu tentei achar de todas as formas sem a música. Tente ouvir a voz por trás da música. Infelizmente, a música atrapalhou a voz de quem estava tentando fazer o experimento.
Pode aumentar um pouquinho pra gente tentar ouvir a voz da pessoa. One more time. Segundo teste. Nada aconteceu. Terceiro teste. Nada aconteceu. Agora o pastor destas ovelhas. Estão rindo porque todo mundo chamou e não aconteceu nada. Preste atenção. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my surprise. Oh my God. This is amazing. Que tremendo. Que tremendo. Na hora que ele começou a chamar, Never have the same again. elas param imediatamente o que elas estão fazendo. E elas se viram, se voltam, porque elas ouviram uma voz. Uma voz que elas estão acostumadas e entendem. Essa é a voz que sempre me direcionou. Eu amo pensar nisso, porque a Bíblia nos diz que Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos leva a águas tranquilas. Ele é o bom pastor. Que a gente aprenda a ouvir esta voz. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas não vão seguir outros, mas elas vão me seguir porque elas conhecem a minha voz. E eu preciso falar, então, assim, como aprender ou como melhorar ou desenvolver e ouvir e discernir mais a voz de Deus. Como qualquer voz, a gente precisa ouvir mais de uma vez para que a gente entenda e venha assim a identificar, a discernir que é Deus falando. É comum ter a dúvida, será que foi Deus que falou isso comigo? Eu tive um pensamento, não sei se foi Deus. Eu quero trazer algo bem prático, porque muitas vezes a gente fala tanto sobre eu preciso ouvir a voz de Deus, é importante ouvir a voz de Deus. Os outros ouvem a voz de Deus, você pensa, será que Deus está falando comigo? Eu não sei, mas é importante entendermos como e crescermos nisso. Nas primeiras vezes que a gente ouve a voz de uma pessoa, como é que eu posso dizer assim? Não é incomum, ou seja, é comum a gente não discernir aquela voz. Você está ouvindo alguém próximo ou atrás, você não está vendo aquela pessoa, se aquela é uma voz que você não está acostumado, é raro você conseguir identificar. Mas você sabe quando é uma voz de alguém que você conhece muito, de longe, você pode não estar vendo a pessoa, você escuta de longe, você sabe, é o fulano, é a fulana. Quando é alguém que você sempre conversa, alguém com quem você tem intimidade, você pode ouvir, sei lá, num lugar, num supermercado, em lugares mais longe, sem ver, você consegue identificar. Não precisa saber quem é. Às vezes o jeito de tossir de longe, você fala assim, eu sei que é o fulano. Não é assim? A gente vai criando uma intimidade com o tom de voz daquela pessoa. Eu acredito que assim é com Deus. Mas tem um versículo que é uma base para nós e que vai nos ajudar a entender aqui. Quero que você abra comigo. Romanos 10:17.
Porque é um versículo tão chave, mas muitas vezes nós lemos este versículo de forma errada. Romanos 10, 17. Está escrito, de sorte que a fé outra versão vai dizer, a fé vem pelo ouvir. E a segunda parte do versículo fala, e o ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito aí? Quantas vezes eu ouvi esse versículo, achei que o versículo fala, o ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que está escrito. O ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra. Dá para entender a diferença? Quantos anos eu fiquei sem entender esse detalhe? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é isso. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, subentende-se, vem pela palavra de Deus. Como que eu aprendo a ouvir a palavra de Deus? Como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra. Porque eu aprendo o vocabulário de Deus. Eu aprendo como Deus fala, o que Ele fala, como Ele pensa, como Ele lidera, como Ele direciona. E Deus nunca vai falar conosco algo que vai contra a própria palavra dele. Então, ouvir a voz de Deus vem pela palavra. Quanto mais eu leio a palavra, medito na palavra, eu aprendo a ouvir mais a Deus. Consegue entender isso essa noite? Então, eu preciso ler a palavra, meditar na palavra, e eu vou, então, aprender a ouvir a voz de Deus. E então, eu vou ter fé. Às vezes, são letrinhas pequenas que a gente precisa compreender, que fazem a diferença. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como eu vou ter fé se eu não aprendi a ouvir a Deus? E como eu vou ouvir a Deus se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus? Então, o primeiro ponto, como eu aprendo a ouvir a voz de Deus, Raquel? Primeira coisa, leia a palavra. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, porque Deus vai trazer à sua mente a própria palavra em determinados momentos. Você está numa situação, o Senhor vai trazer lá, não temas. Será que foi Deus? E aí você começa a deduzir, mas o diabo não me diria, não temas. Minha carne não me diria, não temas. Quem trouxe a palavra à minha mente? O próprio Espírito. Você tem um diagnóstico, uma circunstância que te dá medo, e aí a sua carne está preocupada, alguém sempre vai ter, mas fulano morreu disso, mas isso aí é muito sério, e vai sempre ter essas vozes. Mas lá no silêncio do seu coração, o Senhor vai dizer, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O diabo não vai te falar isso. Sua carne não vai te falar isso. Mas o Espírito vai trazer aquilo ali. Então eu começo no dia a dia, é a hora que vem versículo assim, não, olha, nem estava lembrando disso. Tenha certeza, o Espírito Santo vai trazer a palavra. E você vai ouvir a Deus pela palavra. Quanto mais eu leio, mais está dentro de mim, nas circunstâncias, Ele vai trazer a palavra. Ele vai trazer a palavra e você vai ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. E uma outra forma que eu diria que é secundária, tá? É secundária, porque o principal é a palavra, você já tem suficiente. Mas por experiência, eu aprendi muitas vezes a ouvir a voz de Deus andando com pessoas que ouvem a voz de Deus. Andando com pessoas que ouvem a voz de Deus. Porque você ouve uma experiência, a pessoa conta, eu estava assim, assim, assado, aconteceu, Deus falou comigo assim. E aí você aprende também a ouvir a voz de Deus em circunstâncias mais diversas, porque você
caminha com pessoas que também ouvem a voz de Deus. Então, eu diria essas duas coisas. A principal, sempre é a palavra. Sempre. Ela já é suficiente. Mas ande também com pessoas que ouvem a voz de Deus. Você vai aprender. Eu tenho pessoas na minha vida que são referenciais. Como eu aprendi com meu pai, por exemplo. Como eu aprendo com meu esposo. Teve coisas sobre ouvir a voz de Deus que o meu esposo me ensinou, que eu não percebia, às vezes, coisas simples. E eu falava, gente, é Deus falando, uau! Nunca tinha percebido isso. Então, nós aprendemos também ao andar com pessoas que ouvem Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus. Pessoas de oração. Pessoas que sempre têm uma experiência para contar. Mas o principal, eu repito, é muito importante. A gente precisa da palavra. Ela, por si, ela já é suficiente. Ela tem toda a matéria-prima de que a gente precisa para qualquer circunstância. E eu vou repetir essa pergunta que eu fiz no início, porque é de propósito. Eu quero que você saia daqui pensando nessa pergunta. Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Aqui é maravilhoso, nós cantamos, adoramos, estamos sensíveis ao Senhor. Mas dessa porta para fora, na segunda, na terça, na quarta, qual é a voz que você tem dado ouvidos? Cuidado com o que você ouve. Das circunstâncias no dia a dia, quando você acorda, qual é a voz que você dá ouvidos? Qual conselho? Qual direção você segue? Segue a direção do que os outros, o bom senso. Mas todo mundo fala que é assim. Mas se a palavra de Deus fala outra coisa, eu escolho crer no que a palavra está falando. E eu aprendo, amados, que fé também é uma escolha. Sabia disso? A fé também é uma escolha. É uma escolha do que eu vou nutrir ou não, do que eu vou deixar ou não. Entrar na minha mente e sabe... Hoje é domingo, sexta-feira eu estava num congresso ministrando e tinha uma pessoa muito querida, que é a Camila Campos, ela estava ministrando. Camila Campos é psicóloga, ela é cantora também, talvez alguns de vocês tenham visto na rede social, ano passado, um tempo atrás, ela passou por um câncer muito forte. E ela passou por esse câncer estando grávida. Meu Deus, como aquela menina passou num vale assim. E ela estava dizendo, como psicóloga, ela sabia a importância dos pensamentos. E o testemunho dela tão forte, ela disse assim, olha o poder da voz. Ela disse que uma médica falou com ela, assim, a mãe dela estava perto ali no hospital, arrumando as coisas. A mãe dela tem 50 e poucos anos. E a médica chegou no ouvido dela e falou assim, tá vendo, sua mãe, você precisa se preparar, Camila, porque você não vai viver até a idade da sua mãe. No ouvido dela. Você não vai criar suas filhas. Você precisa se preparar para a morte. No ouvido dela. E ela falou, não é que eu nunca esmoreci ou desanimei ou preocupei, mas ela foi muito intencional nesses anos, dizendo, eu preciso escolher o que eu vou dar ouvido. Se eu vou crer na palavra ou não. E ela, durante a gravidez, ela achou que, no início, a história, ela começou a passar mal pensando que era alguma coisa gravidez, costela, bebê crescendo, mas era um câncer que foi diagnosticado, que quando diagnosticou estava muito agressivo. E começou a comer os ossos dela por dentro. Eu estive no hospital com algumas amigas do ministério, eu estive lá e... Meu Deus do céu, como eu me quebrantei, porque a gente chegou para orar por ela, daqui a pouco ela pediu, pega um violão, canta essa música, e ela cantando, e orando por nós, orando pela gente que foi visitar ela, e adorando. E aí, a enfermeira, a médica, nos tirou da sala depois, e falou assim, olha, ela não sabe ainda, mas o câncer já está no cérebro, a gente ainda não conseguiu contar para ela. Mas o testemunho dela é tão forte, mas tão forte. O esposo orando para leucócito, cada dia um milagre, é muito extenso o testemunho, mas cada dia um milagre. E ela proclamava, o Senhor, a minha cura está lá na cruz, o Senhor me curou.
E não só foi curada, como hoje, quando ela disse que essa semana para trás mesmo, ela fez de novo outros exames e o médico disse não tem nem vestígio do câncer. Algo que pegou em tudo, no cérebro, nos ossos. A medicina teve que se dobrar e falar, olha, a gente não consegue explicar. Como foi dito aqui, a gente consegue sentir, experimentar, mas a gente não consegue explicar. Porque não se explica nem Deus, nem o agir de Deus. Mas ela disse, eu tive que ser intencional em qual voz eu vou dar ouvido. Então, a minha pergunta é, qual voz você está dando ouvido? É medo, é decretos, diagnósticos, direções, conselhos? Ou a palavra do Senhor? Ah, mas e se não der certo? Quantos de nós já tivemos esses pensamentos, gente? Ah, eu não sei. E se der errado? A pergunta é, e se der certo? Ah, mas eu não sei. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Para Deus não há impossíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não tem a questão sobre a fé. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, nós precisamos então entender que a fé é uma decisão a partir de algo que eu já tenho ouvido, é decidir crer nisso aqui. Decidir que o que está nesse livro é verdade e vai se cumprir. E Deus é verdadeiro e Ele é fiel ao que Ele falou. E ponto final. Eu cresci ouvindo uma metáfora assim, talvez aqui quem é mais antigo aí de conversão vai se lembrar dessa explicação que a gente escutava. Fé é quando a gente tem uma cadeira, você olha para a cadeira, você não tem que ficar preocupado se ela vai aguentar o seu peso, você simplesmente senta porque você tem fé que a cadeira segura o seu peso. Alguém já ouviu essa explicaçãozinha? O meu esposo, um dia ele falou uma coisa que abriu minha mente. E eu falei com ele que ia citar, porque, além dele ser meu pregador favorito, como a gente é uma só carne, tecnicamente eu não estou roubando dele. A gente é uma só carne, então vou roubar a explicação dele, tá? Ele disse o seguinte, só tem um problema com essa explicação da cadeira. Uma só. Ele falou uma coisa simples que abriu minha mente. Essa explicação pode ser muito bonita, mas ela tem um problema nela. Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, e a cadeira a gente vê. E eu falei, nunca pensei nisso, não acredito, meu Deus, sempre escutei isso. Eu acredito, estou vendo a cadeira, vai ter, eu acredito. Mas a fé é certeza das coisas que não são para os olhos naturais, por isso a fé parece loucura. Só que essa fé que parece loucura para o natural, para o espiritual, ela é a razão, ela é o correto, ela é racional, eu tenho base. Mas ninguém nunca, já na Bíblia tem milagre assim. Mas a medicina fala, não, mas aqui está escrito assim, assim, assado, Deus já fez. Mas eu não sei, porque a economia, as notícias... Não, mas o Senhor proverá com a sua riqueza, vai dar todas as coisas que a gente precisa, suprindo com as suas riquezas. Cantamos aqui que Ele é o Jeová Jireh, que Ele é o provedor. Então, a gente tem que escolher, o crer é escolha, ainda que eu não veja. Mas como eu vou crer se eu não ouço e não tenho a palavra dentro de mim? Eu preciso ouvir a Deus através da palavra de Deus. Escolher qual voz eu vou dar ouvidos. E ao escolher dar ouvidos pela palavra, não só é a certeza da direção correta, mas a minha fé é fortalecida. A fé é aumentada. A gente para de viver pelo que a gente vê. E a gente começa a viver, como cantamos aqui também, né? Eu não vivo pelo que vejo ou pelo que sinto. Eu vivo pelo que eu creio. O mundo fala de ver para crer, né? Não tem
frasezinha, tem que ver para crer. Ah, eu preciso ver para crer. Não. O evangelho é o inverso. Eu creio para depois ver. Eu creio e então eu vejo. A fé é a substância, o firme fundamento. Mas como vamos ter fé se a gente não tiver a palavra firme em nós? Agora, para concluir, eu tenho uma impressão no meu coração, e isso não é frase de efeito, não é para te emocionar. Mas eu tenho uma impressão no meu coração que se Deus está falando isso para a gente, essa noite, é porque Deus tem muitas respostas para nos dar. Deus não falaria sobre ouvir a voz dele, sobre crer, sobre fé. Deus está nos falando para nos prepararmos para viver respostas, para viver novos tempos, para ouvir direções, para seguirmos o que ele nos fala, para sairmos de um tempo e entrarmos num outro tempo. Porque a primeira passagem que eu li, você vai ouvir uma voz atrás de você. Esse é o caminho, segue aqui. E ali está a bênção, o selo do Senhor. Ali está a resposta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por isso eu escolhi que a gente cantasse aquela canção, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, aos seus pés. A gente pode se lembrar da história de Maria e Marta. Marta estava super ocupada, mas Maria parou e se assentou para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Qual a voz nós estamos ouvindo? Mais uma vez, para você não esquecer, tem muitas vozes. A voz de todos ao nosso redor, mas muitas vezes a gente ouve a voz do nosso inimigo. A gente ouve a voz do diabo. A língua que o diabo fala não é português, não é inglês, não é espanhol. A língua que o diabo fala, está escrito em João, se chama mentira. O que o diabo fala é mentira. Está escrito, ele é mentiroso desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Uau! Então, durante essa semana, quando o diabo vier, não vai dar certo. Nem escute, ele está falando a língua dele. Ouça a voz da fé, ouça a voz do Senhor. Eu escolho crer. O Senhor cuida de mim, eu não estou sozinho. Ele está comigo até a consumação dos séculos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Deus não está vendo. Quantas vezes o diabo já soprou isso na nossa mente? Deus não é bom. Se Deus fosse bom, por que você não está? Por que você está passando por isso? Deus não está vendo. É o diabo falando, gente. Falando a língua dele, a língua da mentira, porque é própria dele. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? É uma decisão. Eu vou ouvir a voz de Deus e somente a voz de Deus. Vamos fazer como essas ovelhas ali, ó. Quando o bom pastor chamar, falar, dirigir, corre, obedece. Sem olhar para a direita nem para a esquerda. Os outros vão dizer, você é doido, você não devia tentar isso, fazer isso. Segue a voz do Senhor, segue a voz do bom pastor. Você pode fechar os seus olhos? Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos. Afina, mais uma vez eu te peço, afina os nossos ouvidos, sintoniza os nossos ouvidos com a tua voz. Dá-nos discernimento, Senhor. Dá-nos discernimento de ouvir a tua voz e entender quando o Senhor nos fala. Queremos, como o profeta ouviu ali, relatou a tua voz quando o Senhor disse, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Senhor, nas circunstâncias do dia a dia, durante a semana, nas decisões, nós queremos ouvir a tua voz.
porque na tua voz há descanso. Ainda que tenham lutas, não estou dizendo que não vão ter lutas, mas no meio das lutas há um descanso de saber que estamos seguindo o Senhor. Saber que estamos seguindo a direção da tua voz. Tu és o bom pastor, nós somos as tuas ovelhas. Nós queremos seguir tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir o teu Espírito dentro de nós. Aquele que nasceu de novo, ele ouve a sua voz. Deus, quando nós ouvirmos as vozes de outros, dá-nos rapidez, Senhor, em reconhecer e desligar essas vozes. E escolher somente dar ouvidos à tua voz. Dar ouvidos ao Senhor. Para que a nossa fé continue crescendo, para que o nosso discernimento continue crescendo, para que a gente siga o bom pastor. O Senhor tem planos de paz para nós. Ainda que nas lutas e circunstâncias, sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso tudo, Senhor. Oh, Tu és o nosso tudo, Senhor. Para quem iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só temos a Ti, Jesus. Só temos a Ti. E realmente nada mais importa, nada além de Ti. Oh, Tua voz é poderosa, majestosa, gloriosa. A Tua voz é tudo que nós temos neste mundo. Ajuda-nos a Te seguir. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, Deus, por vezes que ouvimos a Tua voz e não obedecemos. Mas nós nessa noite, neste domingo à noite, fazemos um compromisso em Te obedecer mais, em buscar Te ouvir mais, em obedecer os comandos e direcionamentos da voz do Senhor dentro de nós. Queremos ser como essas ovelhas que discernem. Assim como as ovelhas, nós também, Senhor, não vemos, não enxergamos bem, não temos como ver nem mesmo o nosso amanhã, Senhor. Não temos uma visão que nos permita ver o futuro, mas nós temos uma audição e nós queremos que a audição do nosso espírito esteja alinhada com a voz do Senhor, para seguirmos cada um dos seus comandos, cada um dos seus direcionamentos. Que o Senhor traga clareza, confirmações, que o Senhor traga vitória, conquistas, milagres. Que esta seja uma semana de milagres, que essa seja uma semana de ouvir Tua voz, de sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Está escrito que aquele que ouvisse a Tua voz, é o mandamento do Senhor ali para Israel, o Shema Israel, ouve, ó Israel, o teu Deus é o Senhor. Se nós ouvirmos o Senhor, tudo que nós fizermos será bem sucedido. Onde colocarmos as mãos será abençoado. Onde colocarmos os pés nos será dado por herança. Oh, nós queremos isso na nossa vida, Senhor. Não sucesso na base do humano, do que os olhos dos homens acham, mas o bem-sucedido a partir de obedecer ao Senhor e colher frutos de obediência. Então, que esta seja uma semana de ouvir Tua voz, obedecer a Tua voz e colher os frutos dessa obediência. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso para a Tua glória. Nós Te adoramos nessa noite. Nós Te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia.